Olá, caríssimos. Que a paz do Cristo Jesus seja presente em nossos corações. Vamos lá para mais um momento de reflexões. Vida Feliz, Joana de Ângeles, Divaldo Franco, psicografia de Divaldo Franco. Aqui na casa de Maria Nunes, nas nossas reflexões sobre este livro tão grandioso, que nos traz tantas orientações maravilhosas para uma vida feliz, né? Para uma vida feliz. E a gente vai começar hoje, especificamente, falando das lições que a vida nos traz. Começa Joana dizendo-nos: aprende com as lições da vida, mas principalmente com as tuas próprias experiências, confiando menos nos cantos das sereias que seduzem, arrastando para os abismos. Olha a grandiosidade desta orientação. A gente brinca com coisas sérias, né? A gente brinca com coisas sérias para amenizar o peso, O que a gente não pode é fugir da responsabilidade que os ensinamentos de Jesus nos traz e negar o conhecimento dessas responsabilidades. Por que é importante a gente pensar assim? Quando a gente fala que está brincando com coisa séria, porque é coisa séria, é condução da vida, é orientação da vida, é posicionamento diante da vida. E quando Joana nos fala que é preciso aprender com as lições da vida, a vida, as vicissitudes da vida, sejam elas quais forem, tenham elas os resultados que tiverem, negativos ou positivos, precisa ser tirado a lição. Precisa haver um aprendizado, porque o ganho da vida, o ganho da lição é o aprendizado, senão não é uma lição. Deixa de ser uma lição, ou não atua como uma lição, porque não conseguimos absorver o aprendizado. Ou, a gente pode dizer, tirar a lição. Né? Quando a gente trabalha com fábulas, com coisas, a gente fala a moral da história, ou a lição que a história traz, o que nos ensina a história. E a gente está falando da história aqui, a gente, Joana, né, está nos apontando para a história da sua vida, E é tão importante isso, porque a gente precisa, sim, usar o outro como referência, a gente usa o outro como referência, a gente usa as outras histórias como referência, para que a gente possa se posicionar na nossa, se adequar à nossa, comparar com a nossa. Mas o grande chamado de Joana aqui é para que a gente atente para as lições da vida, em especial as lições das próprias experiências. Ou seja, podemos aprender com a lição de vida do outro? Sim, podemos, devemos. Mas principalmente, em especial, com as lições que as nossas experiências trazem. Porque a gente está falando aqui de vivências, de, como que a gente fala? Experiência própria. Eu posso dizer, ter autoridade, a expressão que eu estava procurando essa. É a autoridade de dizer a lição que você tirou do que você viveu. Então, quando a gente fala em experiência própria, a gente fala, eu tenho autoridade para dizer isso, porque eu vivi isso. Então, nós estamos falando da lição, Joana está nos chamando a atenção da lição que a sua experiência traz para você. Porque você pode até dizer para o outro, você pode até apontar para o outro, olha, eu sei, por isso, porque eu aprendi, porque eu tenho autoridade, porque eu vivi, ok? Sim,
Podemos, mas ainda assim, mesmo que o outro utilize como referência a sua experiência, a principal experiência que o outro precisa levar em conta é a própria. Assim como eu, assim como você. Você pode tirar lição da vida do outro, de histórias do outro, de contos específicos, os mais diversificados, sejam eles reais ou fictícios. Mas a principal história a ser considerada precisa ser a própria. A principal experiência a ser considerada precisa ser a própria. Por que é importante? Joana nos chama atenção para o canto da sereia. Olha só. Confiando menos. Então, não é que a gente não possa considerar a história do outro. Não é que a gente não possa considerar o chamado que venha de fora. O que nós precisamos tomar cuidado, o que nós precisamos tomar cuidado é com o canto da sereia, que seduz e arrasta para o abismo, para as quedas vertiginosas que nós estamos cansados já, mas que ainda caímos, os arrastamentos que ainda permitimos por falta de confiança, de segurança em si, nas próprias experiências e por confiar demais na experiência do outro, no que o outro conta, no que o outro diz, no que o outro exemplifica e coloca como se fosse verdade. E aí, Joana traz uma série de exemplos pra gente, começando pelo ébrio, que ao desejar liberar-se do alcoolismo, vai encontrar com mais facilidade quem lhe ofereça bebida do que quem lhe auxilie a não beber. Tá, por que isso? Porque o outro é cruel? Porque o outro que você fique nas mesmas condições? Não necessariamente. É porque o meio que você vive, a sintonia que ainda te prende, é daqueles que bebem. Então, são eles que vão ter mais acesso a você do que aqueles que não bebem. Olha como que é interessante. É preciso tomar cuidado com a própria experiência? Sim. É preciso tomar cuidado com o convite do outro? Sim. Mas é preciso aprender que nós não devemos culpabilizar o outro pelas quedas que nós caímos. Né? Lembrando Jesus, só os lobos caem em armadilhas para lobos. Então, são companheiros de outrora que permanecem na mesma condição e que nos atraem ou tentam nos atrair para nos manter conectados. Simples assim. Mesma coisa com o fumante que tenta abandonar o tabagismo e os amigos que, você não vai conseguir, não é assim, já parei, já voltei. Olha como que tem a experiência do outro contrapondo a sua proposta de mudança, de reforma interior, de modificação da postura, do comportamento, de afastamento daquilo que é um vício. E ela vai pontuando vários vícios, como a toxicomania, a própria delinquência, né? E a tentativa de cada um, e a tentativa feita por cada um para se afastar daquela condição anterior em que se comprazia, e o movimento em torno de si arrastando de volta. Falando, para que você vai tentar? Você não vai conseguir mesmo, a gente está aqui, fica aqui, permanece aqui. Então, o esforço
que precisa ser feito é muito maior nesses momentos, nessas condições de vícios em especial, porque você está muito preso àquela condição. O automatismo, né? O comportamento está automatizado. É onde a gente entende na prática o que é não resistir às tentações. O que é tentação, afinal de contas? É aquilo que você já tem o hábito de fazer. É fácil, porque você sempre fez. Então você cai novamente em tentação. Então a tentação em si não é uma programação do outro para que você caia. É algo com que você já esteve envolvido, você se compraz, te satisfaz, te seduz, olha o canto da sereia, te seduz, te atrai com facilidade e você cai com facilidade. É o canto da sereia, é a tentação, é o aprender a guardar-se, a importância de fortalecer o próprio eu na busca de um reposicionamento, no desenvolvimento de hábitos mais saudáveis, ou de mudança de hábitos, ou de reforma íntima, que é o que a gente pontua, né? A doutrina nos ensina a entender que este movimento de transformação do eu, esse movimento de mudança de atitude é uma reforma interior. E por que precisa acontecer interior? Porque muitas vezes o meio externo vai permanecer igual, não vai mudar. Os companheiros não vão mudar porque você está mudando, sabe? O ambiente não necessariamente vai mudar porque você quer mudar, porque você está mudando. Então, o ambiente permanece o mesmo, os companheiros permanecem o mesmo, mas o seu esforço interno de mudança te puxa, te direciona para este processo evolutivo, edificante, transformador. E por que é tão difícil, então, e as tentações são tão fáceis? Volto a repetir, porque é um hábito, porque a gente já fazia isso. Então, é muito mais fácil você permanecer no hábito do que você mudar o hábito. E o que torna mais difícil essa mudança de hábito é a consciência de, ou estar ciente de que o que você gosta, o que te apraz, ou que te satisfez até então, é ruim, te faz mal, te causa danos. E o que você aspira, o que você deseja, um novo padrão de comportamento que você precisa assimilar, que você precisa automatizar, transformar num hábito, ele exige esforço de você. Porque você vai fazer conscientemente, não vai deixando a vida te levar. Você vai pensar, vamos pensar no tabagismo, preciso mudar o hábito, preciso praticar esporte, preciso ter uma alimentação mais saudável, ou na bebida alcoólica, preciso ingerir mais líquido, mais saudável, mais sucos, por exemplo, mais água, menos álcool. Então, não tenho nem que pensar no menos álcool, tem que pensar em mais água, sucos específicos, chás, para que aos poucos eu vá me afastando do hábito permissivo da ingestão do álcool, ou de alcoólicos em geral, ou de qualquer outro vício. Que é coisa mais difícil que mudar a alimentação? Você sabe que não pode ingerir determinado alimento, mas você adora. E sempre aparece na sua frente, com muito mais facilidade do que aquilo que você precisa ingerir de fato. Olha a tentação. Por quê? Porque vibra na mesma faixa que você, porque está nas mesmas condições que você. Então você precisa começar a mudar a vibração interna, o pensamento,
os sentimentos, os desejos, a vontade, para que você se direcione para aquilo que no momento te apraz. Conscientemente. Então, o esforço é hercúleo, porque é consciente. Porque você sabe que tem que ir naquela direção e você sabe que precisa se afastar daquilo que te arrasta. Você ouve o canto da sereia, mas você não deve segui-lo para seu próprio bem, porque você já tem consciência disso. Então, o que Joana nos fecha, para fechar o texto, ela nos diz: tem, pois, cuidado e mantém-te sadio, física e moralmente. Olha, a mudança de hábito, a experiência as lições que a experiência da vida nos traz, é de sermos saudáveis. É o desejo de sermos saudáveis, de estarmos bem, felizes. Vida feliz. E para que a gente alcance isso, é preciso manter-se sadio, física e moralmente. Aí, buscamos, em primeiro lugar, o Evangelho de Jesus, as orientações de Jesus. E para auxiliar no nosso entendimento, a espiritualidade maior nos traz mensagens as mais variadas, desde as minúsculas, como Vida Feliz, aquelas grandiosas, desde 15 minutos de reflexões que o nosso canal traz, para que a gente possa absorver aos poucos em gotas homeopáticas a 1, 2 horas de seminário, se eu dou conta de assistir, para que essa modificação ocorra dentro de mim, para que eu passe a valorizar, aqui como diz Joana de Ângeles no capítulo 155 do Vida Feliz, as minhas experiências e delas retirar as melhores lições possíveis. Então, que Jesus nos auxilie neste processo. Beijos em cada coração. Fiquem em paz.